Então, continuando da onde nós tínhamos parado, o que foi feito aqui em DI vezes FI? Foi pego cada valor de DI e multiplicado pelo valor de FI, que no caso aqui é número de crianças. Então, para cada linha, ó, 12 vezes 1,35, 16,20. 23 vezes 0,35, 8,05. E assim por diante, até a última linha, que vai ser 4,65 vezes 1, que é 4,65. Neste caso, quando você terminar de multiplicar todas as linhas para todas as linhas, aí você vai precisar da somatória de DI vezes FI. Aliás, aqui vai uma dica. Em todo lugar que você tem o resultado de um produto, é certo que você vai precisar da somatória. É sempre uma coluna que você precisa da somatória. Agora, olha por que nós precisamos dessa somatória, gente. Vou até voltar aqui 2 telinhas antes. Aliás, 3. Olha o cálculo do desvio médio. É a somatória de DI vezes FI dividido por N. Agora, nós já temos esse resultado, ó. Somatória de DI vezes FI. Então, quando a gente olha lá, ó, 48,35 é a somatória de DI vezes FI. E N é a somatória de FI. Então, meu desvio médio vai ser 48,35 dividido por 49, tá? Que deve estar aqui na tela seguinte. Agora, com o resultado da somatória de DI vezes FI, podemos calcular o desvio médio. O desvio médio vai ser 48,35 dividido por 49. O desvio médio, 0,99 anos, quase um ano de desvio. Podemos dizer que as idades das crianças da amostra se desviam da média em torno de 0,99 anos, então é de quase um ano. Mas a gente mantém as duas casas, tá? Então, muito provavelmente ficou 0,99. Deixa eu até aqui confirmar para vocês, ó. Quando eu faço 48,35 dividido por 49, vai dar 0,98. Mas a próxima casa é 6, por isso que o arredondamento foi feito para 0,99 e nós mantemos assim, tá? Porque nós vamos sempre manter qualquer resultado com 2 casas decimais depois da vírgula, tá? Então, calculada a média, né? A média desse grupo, que era uma média de idade, ó, de crianças, a média era 8,35. Os valores das idades das crianças, em torno da média, está se desviando em torno de um ano, em torno de 0,99, tá? Esse é o desvio médio. Bom, agora nós vamos calcular o desvio padrão. O desvio padrão é o desvio mais utilizado para o cálculo dos desvios para as amostras, que é o que nós trabalhamos. E com ele é possível fazer o coeficiente de variação, que vai dizer o tamanho dessa variação. Se é uma variação alta, se é uma variação média ou se é uma variação baixa, tá? É só através do desvio padrão que a gente consegue chegar a esse conceito. Por isso a gente precisa do desvio padrão, tá? Então, ó, o desvio padrão amostral, nós utilizaremos a fórmula. Vamos chamar desvio padrão agora de S, tá? Isso aqui é universal. Sempre que a gente fala de desvio padrão amostral, a gente vai usar o S para determinar. Vai ser a raiz da somatória de DI ao quadrado vezes FI, dividido por N menos 1. Bom, boa parte do que está aqui a gente já tem, porque a gente não fez o cálculo de DI na tabela anterior, então a gente vai aproveitar isso para calcular o desvio padrão, tá? Isso para o mesmo exemplo. Ó, utilizaremos o exemplo anterior para o cálculo do desvio padrão amostral representado por S. Então, vamos lá. Ó. Se eu souber a fórmula, eu já sei o que eu tenho que fazer na amostra, tá? Lá na minha tabela. Vamos lá. Vejam que aqui foi acrescentado mais algumas colunas. Não queria atrapalhar aqui, ó. Mas a primeira você já sabe que são as idades, tá? Que é o XI. As idades estão aqui, isso nós já tínhamos pronto. O número de crianças, que é o FI também. O FI vezes XI que nós precisamos para calcular a média. O DI já tinha sido feito, o DI vezes FI também. Se eu chegar ao desvio padrão, eu ainda tenho que acrescentar mais 2 colunas na minha amostra, que é o DI ao quadrado e DI ao quadrado vezes FI.
Se eu peço para vocês desvio médio e desvio padrão, você tem que acrescentar tudo isso na sua tabela. Bom, o que nós tínhamos? Nós tínhamos até aqui o DI vezes FI. Agora a gente vai para o DI ao quadrado. Ó, o que é DI ao quadrado? O que é você pegar um número e elevar ao quadrado? É multiplicar ele por ele mesmo, certo? Então, o que é DI ao quadrado? Você vai pegar a coluna de DI, que está aqui, ó, e vai fazer 1,35 elevado ao quadrado. Ou então, 1,35 vezes 1,35. É a mesma coisa que elevar ao quadrado, é multiplicar ele por ele mesmo, que vai dar 1,82. Já fazendo arredondamento com duas casas, tá, gente? Nós vamos trabalhar sempre com as duas casas decimais. Então, ó, só para vocês saberem, eu vou elevar aqui, 1,35 vezes 1,35 dá 1,8225. Só que aqui eu não vou usar nada com mais do que duas casas. Como dá 1,8225, terceira casa é menor do que 5, eu mantenho a segunda como está, tá? E vou usar esse processo para todos os cálculos aqui de baixo, tudo bem? Agora eu vou fazer 0,35 vezes 0,35, vai dar 0,12, que já foi arredondado com duas casas. 0,65 vezes 0,65, 0,42. 1,65 vezes 1,65, 2,72. E assim por diante, ele vezes ele mesmo, ou ele ao quadrado, tá? Quando você fizer a última linha, você anula o campo da somatória. Por quê? Porque eu não preciso da somatória de DI ao quadrado, tá? Ó, não está multiplicando por nada, a não ser ele por ele mesmo, que está aqui ao quadrado. Então, a somatória você anula, para não usar errado, tá? E agora eu vou para DI ao quadrado vezes FI. Pegar cada valor de DI ao quadrado e multiplicar pelo FI. Tá vendo que eu sempre volto no FI? Então, vai ser 1,82 vezes 12, 0,12 vezes 23, 0,42 vezes 6 e assim por diante. É bom até você cobrir essas outras colunas aqui, ó, para não usar o valor errado, tá? Então, peguei cada valor desse e multipliquei pelo FI. Vai dar isso aqui e assim por diante. Ó, produto. Preciso da somatória. Tá vendo que aqui era produto? Precisei da somatória. Produto, preciso da somatória, tá? Então, vai uma dica aí. Sempre que for resultado, o resultado de cada linha for resultado de um produto, é certo que você precisa da soma. Por isso que foi somado aqui. Agora, vamos ver a fórmula do desvio padrão, para saber o que eu tenho que usar daqui. Ó, pela fórmula, a gente sabe. S, que é o desvio padrão, é igual a raiz quadrada, raiz sempre vai estar aqui, da somatória de DI ao quadrado vezes FI. Vamos voltar na tabela. Quem é a somatória de DI ao quadrado vezes FI? Tá aqui, ó. 86,98, tá? 86,98. Ó a substituição aqui. Dividido por N menos 1. Vamos voltar lá. N menos 1. Quem é N? É 49. Eu não quero N menos 1? N menos 1, 48. Por isso que foi substituído aqui por 48. Agora, cuidado aqui, tá? Efetua a divisão. Deu 1,81. E aí, extrai a raiz de 1,81. Então, o desvio padrão deu 1,35 anos. Então, significa que os valores da minha amostra estão se distanciando da média pelo desvio padrão em torno de 1,35 anos, tá? Esse aqui é o mais utilizado, tá, gente? Bom, por que o desvio padrão é tão importante? Que ele vai me dar, na verdade, um parâmetro que me diz se essa dispersão é alta, se ela é uma dispersão baixa, se ela é uma dispersão média, tá certo? Então, sempre que for calcular o desvio padrão, vai ter que passar por esse procedimento. Mas aqui nós só temos o desvio padrão. E aí, finalmente, nós vamos para o coeficiente de variação. O coeficiente de variação é que vai me dizer
se a variabilidade é média, alta ou baixa, tá? Ó, o desvio padrão amostral é de 1,35 anos em relação à média da turma. A partir desse valor, será possível avaliar percentualmente a variabilidade da amostra através da variação, do coeficiente de variação. Esse coeficiente de variação, ele trata-se de uma medida relativa de dispersão útil para comparação em termos relativos, ou seja, em porcentagem, do grau de concentração em torno da média, expresso em porcentagens. Vamos ver a fórmula. Ó, coeficiente de variação é o desvio padrão, ou seja, não dá para chegar aqui sem calcular o desvio padrão. É o S, que a gente já tem pronto, dividido pela média, que a gente também já tem pronto, vezes 100. Vezes 100 por quê? Porque eu quero em porcentagem. Desvio padrão dividido pela média. Vamos voltar. Ó. Desvio padrão, 1,35, certo? Média, a gente vai voltar lá atrás. Cadê a média? Ó a média aqui, ó. 8,35. Então, vamos gravar isso. Desvio padrão 1,35, média 8,35. Ó, desvio padrão 1,35, que é aqui, dividido pela média 8,35. O resultado dessa divisão a gente multiplica por 100 para ter o resultado em porcentagem. Aí a gente adota duas casas decimais. Então, você vai fazer na sua calculadora. 1,35 dividido por 8,35. Não vai arredondar nada ainda. Aí, o resultado multiplica por 100, aí sim com duas casas. Nós temos um coeficiente de variação de 16,17%. Isso é que vai me dizer se a dispersão é baixa, média ou alta, tá? Nesse caso, eu já estou adiantando para vocês que aqui nós temos uma média de dispersão. Mas por quê? Nós temos um parâmetro para avaliar isso. Esse parâmetro está aqui, ó. Para um coeficiente menor do que 10%, nós temos uma dispersão baixa, tá? Então, a variabilidade é pequena, é baixa. Acima de 10 ou igual a 10, então, sendo igual a 10, o coeficiente de variação, acima ou igual a 10 e menor ou igual a 20, significa que é uma média de dispersão. Então, entre 10 e 20, incluindo 10 e incluindo 20, significa que a dispersão é média. E se tiver um coeficiente de variação acima de 20%, aí nós temos uma dispersão alta. Então, aqui é uma amostra mais homogênea. Perdão, tá certo, é baixa, né? Mais homogênea, e aqui é mais heterogênea. Aqui fica entre uma coisa e outra, tá? Podemos avaliar, então, que no exemplo que calculamos, a variação que a amostra apresenta é uma média variabilidade, pois o coeficiente de variação é igual a 16,17%. Esta é a avaliação que a gente faz, tá certo? Então, sempre que eu pedir coeficiente de variação, você tem que saber que você tem que ter calculado o desvio padrão e a média para poder calcular. Aliás, para chegar ao desvio padrão, você precisa automaticamente da média, certo? Essas são as medidas de dispersão que nós vamos utilizar para qualquer tipo de tabela. Tanto a tabela sem intervalo de classe, que foi o exemplo que nós vimos agora, assim como para a tabela com intervalo de classe, que não muda o cálculo. Eu vou mostrar um exemplo para vocês, mas a maneira de calcular é exatamente a mesma, tá? A única diferença é a hora de calcular a média, que eu preciso do cálculo do XI, que nesse tipo de tabela eu já tenho, tá bom? Então, eu vou deixar isso para fazer no próximo vídeo, porque nós já chegamos próximo dos 15 minutos, tá certo? Então, vamos lá.